Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, o que explica o inferno do trânsito nas nossas cidades. 7h38, manhã de segunda-feira, muito trânsito a esta hora, Sandra? Sim, já com bastante trânsito e com um acidente no IC19 de Sintra para Lisboa. Vila já praticamente a chegar. Viva! Eu sou o Ruben Martins. Deixem-me começar hoje com uma história pessoal. Na última sexta-feira estava a caminho do aeroporto e, apesar de nos deslocar sempre de transportes públicos na cidade, neste dia em específico, e como só regressava no domingo a Lisboa e não tinha oferta de transportes públicos à hora que regressava, tive de trazer o carro para o aeroporto. Pois bem, o que aconteceu foi digno de verdadeiro caos. Tive cerca de 1h30 parado na segunda circular, o que me impediu de chegar a tempo ao aeroporto e portanto, acabei por perder um avião. Isto leva-me a pensar o que é que se está a passar nas nossas cidades em termos de trânsito. É certo que há uma sensação de que cada vez há mais carros a circular nas nossas estradas, mas será essa sensação correta? E quais é que são os outros fatores que motivam esta utilização do automóvel? Hoje tenho comigo em estúdio o jornalista da secção local de Lisboa, Samuel Alemão. A minha pergunta vem um bocadinho neste sentido de há uma percepção geral de que o congestionamento nas grandes cidades portuguesas, e aqui falo essencialmente de Lisboa e Porto e dos arredores destas cidades, está cada vez pior. Isto é uma percepção real ou nem por isso? Ou seja, há mesmo mais carros a circular nas nossas cidades ou isto é uma percepção errada que temos? É mesmo uma percepção baseada em factos. Nós não temos números concretos sobre Lisboa e Porto, que são as maiores cidades portuguesas, mas temos sobre o trânsito que circula nas autoestradas nacionais. E os últimos números disponibilizados pelo Instituto da Mobilidade dos Transportes referente às autoestradas, às concessões, diz, por exemplo, que na Grande Lisboa, se compararmos junho deste ano com o de 2022, houve um aumento de 12,7%. No Grande Porto, nas autoestradas do Grande Porto, esse aumento foi de 13,1%. A nível nacional, a média ponderada é um aumento de 4,5%. Portanto, percebemos que há um aumento, de facto, 4,5%. Parecendo que não, já é expressivo, e então se virmos no Grande Porto e em Grande Lisboa, de facto é muito expressivo. Há alguma justificação para este aumento expressivo no número de carros a circular nas nossas cidades? É por lacunas de transporte público? É porque as pessoas cada vez mais tendem a morar nos subúrbios e, portanto, deixam de poder usar os meios suaves, como caminhar ou andar de bicicleta até chegar ao local de trabalho ou ao local para onde se precisam dirigir? Há alguma indicação ao certo? Há várias. De facto, tu dás aí já na tua pergunta parte da resposta. De facto, é uma questão multifatorial. Nós sabemos que temos aqui problemas de base, históricos de uma grande dificuldade das pessoas em utilizar os transportes públicos, e isso pode-se escalpelizar, perceber qual a razão. Muitas vezes a resposta mais imediata das pessoas é utilizam o automóvel porque os transportes públicos não chegam para as suas necessidades. É verdade. Nós estamos a correr muito atrás em relação a outros países europeus, mas na verdade às vezes parece que, utilizando assim um português vernacular, se junta à fome com a vontade de comer. Muitas vezes as pessoas utilizam às vezes algumas falhas dos transportes públicos como uma justificação para utilizar o automóvel. Há aqui um fator cultural muito grande relacionado com eventualmente com uma memória de uma pobreza que se foi dissipando. E de uma associação do transporte público à pobreza, é isso? Não só, e à posse do automóvel. À posse do automóvel como um elemento de status social, exatamente. Depois há aqui na equação, para além das questões estruturais que já tínhamos, de atraso em relação ao resto da Europa, e ainda há baixa utilização dos transportes públicos e, de facto, muitas vezes baseada na falta de cobertura em certas zonas. Temos também aqui a questão da pandemia. A pandemia veio trazer um medo, de alguma forma, em algumas pessoas de utilizarem o transporte público, um medo que às vezes não é declarado, mas ficou aquela ideia, aquele receio de contágio, não é? E
depois associado a isso é um comodismo, as pessoas associar... Uma habituação, claro. Sim, tal como, Ruben, na questão do teletrabalho, não é? Nós sabemos, isso tem sido abordado várias vezes, depois da pandemia e do recurso ao teletrabalho, muitas empresas, muitas instituições estão a ter dificuldades em convencer os seus trabalhadores em regressar ao um regime de trabalho integral no local de trabalho. A mesma coisa acontece em relação ao uso do transporte público. Tem havido melhorias expressivas na utilização dos transportes públicos, as médias de utilização face aos anos mais agudos da pandemia, 2020, 2021, mas ainda assim a recuperação ainda não é total. Se não estou em erro, o último estudo do INE em que perguntava às pessoas porque é que elas preferiam usar o transporte individual em vez do transporte público, o fator preço era só o sétimo valor apresentado, muito abaixo da fiabilidade, do conforto, do facto de haver uma ligação direta e até mesmo da rapidez da viagem, que era apresentada como principal fator. Nestes anos, a aposta nos transportes públicos foi no sentido correto, ou seja, nós vimos que houve uma tentativa de baixar o preço do espaço, e efetivamente ela aconteceu, mas essa tentativa foi acompanhada de um reforço de oferta e de um reforço de ligações que permitiu efetivamente que os outros fatores que até são mais indicados para as pessoas não largarem o automóvel fossem corrigidos, ou isso não aconteceu? Foi parcialmente. Lá está, é tal questão. Nós começamos tarde e de forma não suficientemente empenhada. Portanto, a questão dos transportes públicos não é uma novidade. Quer dizer, já estamos a falar disto há pelo menos 3, 4 décadas que nós temos um discurso público e político sobre esta questão. A realidade é que depois, na prática, a concretização de muitos dos projetos que são anunciados é muito baixa. É muito baixa, não é? Estamos a falar de um crescimento lentíssimo, não é? De uma rede de metro. Tivemos boas notícias, é verdade. A criação da Carris Metropolitana em Lisboa e no Porto a unir, mas todas elas com problemas. Ou seja, falta de informação aos utentes dos transportes, linhas que estão anunciadas e depois não se concretizam, uma certa ideia de caos, de amadorismo, que é incompreensível num país europeu em 2023. Agora, tem-se notado face à grande evidência que são os carros na rua, não é? Que os políticos cada vez mais falam dos transportes e têm-se anunciado grandes investimentos. Nós estamos a ver a linha circular em Lisboa, mas que de facto muito tangencialmente irá resolver os problemas da metrópole, porque tem que ver com a circulação no interior. Estamos a ver a linha vermelha, com a expansão, portanto, de São Sebastião para Alcântara, e a linha violeta para Loures, que terá uma concretização supostamente até 2026 para cumprir os pressupostos do PRR, mas tudo isso ainda é muito escasso, quer dizer, e no Porto é a mesma coisa. Exatamente, a rede do metro do Porto está em expansão com obras na cidade, mas por um lado, quando queremos convencer as pessoas a deixar o carro, temos esse lado de melhoria dos transportes públicos. Por outro, também há um trabalho e tu vais-me dizer se está ou não a ser feito, de redução da atratividade de levar o automóvel para a cidade, porque na realidade ainda hoje é fácil entrar com um carro na cidade, nem sempre é fácil estacionar, mas as pessoas continuam a ser tentadas a levar o carro, por exemplo, para baixo ou para onde precisam das suas deslocações. Quando olhamos para muitas cidades europeias, a maioria das capitais, e vemos restrições no acesso, portagens, estamos muitos passos atrás nesta matéria de restringir a circulação automóvel nas nossas cidades, ou nem por isso? Estamos muitos passos atrás. Aliás, basta ver, Ruben, uma questão tão simples. Lisboa criou, em 2011, era António Costa, presidente da Câmara Municipal, uma coisa chamada ZER, Zona de Emissões Reduzidas. 12 anos depois, a Câmara de Lisboa está a anunciar que no início de 2025 essa ZER, essa Zona de Emissões Reduzidas, passará efetivamente a ter um efeito prático. Isto porquê? Porque vai ter um sistema de videovigilância para controlar as matrículas dos carros mais poluentes
que entram nessa zona. Portanto, será no início de 2025, estamos a falar 14 anos depois. Mas não é por mudarmos todos para carros elétricos que o congestionamento da cidade vai mudar, não é? Não é de todo. Aliás, uma das questões que tem sido também muito falada relativamente ao congestionamento na cidade tem que ver com a permissividade em relação aos chamados TVDE, não é? Aquelas aplicações em que todos utilizam, ou quase todos utilizam, para chamar portanto, um carro de transporte a pedido. Nós sabemos que esses veículos têm aumentado exponencialmente. Aliás, nós no último trabalho que publicamos este fim de semana, eu e o meu colega o Camilo Soldado, ficámos a saber que, por exemplo, não havendo números discriminados para os vários municípios, que em Portugal, neste momento, existem mais de 67 mil TVDEs licenciados. Na verdade, quase 68 mil. Quando há 4 anos eram apenas 22 mil. Portanto, podemos perceber de 22 mil para 68 mil o crescimento que isto teve. E estes veículos, como alertou o professor Nunes da Silva, antigo vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, esses veículos não estão parados em praças de táxi. Andam a circular, por exemplo, a baixa velocidade depois de entregarem um passageiro na espera de receberem uma nova chamada. Precisamente. E muitas vezes, Ruben, isto tem um lado perverso, porque existe uma mensagem até de conveniência, de uma certa coolness, usar estas aplicações e estes veículos, mas na verdade isto é altamente pernicioso para a cidade. Mais poluição, até mais barulho, mais apitos, depois até há questões laterais, porque muitos destes condutores têm um regime de precariedade laboral altíssimo, e já não vou falar da questão da segurança rodoviária, porque isso é sabido para quem anda na estrada, que muitas vezes eles não conhecendo as cidades, guiam-se por sistemas GPS e tomam decisões de última hora que põem em perigo os restantes condutores. Portanto, há aqui uma ideia de um laissez-faire, laissez-passer, uma certa casuística na gestão da circulação automóvel na cidade. O que é que explica que os políticos não sejam tão eficientes a tomar medidas de restrição do tráfego automóvel? Trata-se de falta de vontade política ou de medo de perder votos? As duas estão associadas. Acho que são as duas coisas, claramente. Eu costumo dizer em brincadeira com os meus amigos que o maior partido político português é o partido do automóvel. Porque é o partido de toda a gente. Toda a gente anda de automóvel e em particular em Portugal, tirando algumas franjas do eleitorado, quase todas as pessoas têm uma relação de apego muito grande, uma grande afetividade em relação ao seu automóvel e ficam escandalizadas, não é? Se lhes passar pela cabeça que poderão eventualmente não poder utilizar o automóvel onde lhes apetecer. Portanto, o automóvel é visto como um ícone de liberdade, não é? Como um sinal de liberdade em que eles podem chegar a qualquer lugar, não é? É um bocado quase como em certas zonas dos Estados Unidos da América, é quase como uma forma de cidadania, não é? É a cidadania ativa. Eu ano passado li um artigo no New York Times em que se falava das questões, por exemplo, da impossibilidade de colocar limites de velocidade nas autoestradas alemãs. E alguém dizia, com muita piada, que para os alemães impor limites de velocidade nas autoestradas é semelhante a impor limites ao posse de armas no Texas. E em Portugal é quase isto, quer dizer, as pessoas sentem que ter um automóvel é um direito natural, é algo que não poderá ser restringido. Samuel, muito obrigado. Obrigado eu, Ruben. Se tem interesse noutros temas de mobilidade e transportes, especialmente sobre mobilidade sobre carris, recomendo o podcast Sobre Carris, lá está, comigo, com o Carlos Cipriano e com o Diogo Ferreira Nunes. Está disponível na sua aplicação preferida de podcast. E agora peço-lhe apenas um minuto. Fazer ver, um segmento da Alberto Oculista para ouvir num abrir e fechar de olhos. Por falar nisso, há quanto tempo não consulta o seu optometrista? Estar bem informado é também conseguir ver mais longe. Descubra agora, e em menos de um minuto, como é que o seu optometrista pode contribuir para que consiga ver e viver num mundo melhor.
Sabia que há mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo a viver com dificuldades de visão por não terem recebido os cuidados de saúde necessários? Estes dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a deficiência visual e a cegueira evitável são realidades que interferem na qualidade de vida de mais de 1/4 da população mundial. Para muitos, bastaria uma visita anual a um optometrista para detectar e intervir atempadamente em problemas como miopia, glaucoma ou cataratas. Se já percebeu que o diagnóstico precoce é o melhor caminho para uma visão saudável, se calhar está mesmo na hora de marcar uma visita ao optometrista. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje Samuel Alemão. Seja de carro, a pé ou nos transportes públicos, leva o P24 nos ouvidos. Até amanhã. O Público fica no ouvido.